Um rei que se prepara para uma guerra, prepara paz, coloca seus soldados nos seus devidos lugares, batalhões. Um rei preparado para evitar a guerra, porque ele é conhecido como um rei pacificador. De repente ele recebe uma notícia. Eu quero dizer que nós estamos em guerra, e a guerra começa antes no reino espiritual. Você sabia disso? A guerra começa antes no reino espiritual. O que você está enxergando é um reflexo de já está acontecendo no reino espiritual. O nosso inimigo não dorme. Ele está agindo, planejando algo contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua família, a sua empresa, contra os seus filhos. Mas pastor, eu não estou enxergando. Está tudo em paz, está tudo tranquilo. O quê? O inimigo, ele está planejando e tramando algo para acabar com a sua vida, com a sua história. O rei Judá, Josafá, estava em paz. Não tinha problema nenhum com Judá. Estava em paz. Eu não sei o que foi que aconteceu. Só sei que ele ficou surpreso com a iminência de guerra. Como é que pode? Por que ele ficou surpreso com a iminência de guerra? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, vamos acompanhar. Eu gostaria de ler todo o capítulo, mas o tempo não permite. Então eu pedi sabedoria a Deus para conduzir isso de uma forma mais clara, leve, mas que a mensagem não se perca. Amém? E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Querido, estava tudo tranquilo, em paz, mas o inimigo estava entrando, penetrando, tentando destruir Judá, rei Josafá. Um rei que traz paz, de repente recebe uma notícia: 3 reinos estão vindo contra você. E a primeira coisa que me chama a atenção: o inimigo, ele é hábil de fazer união e unidade para destruir a nossa vida. Eram 3 reinos que combinaram, entraram em aliança contra Judá. O inimigo, ele é astuto, ele organiza, ele entra em unidade para te destruir. Ele mexe no seu dinheiro, nas suas finanças, na sua família. Quando você está bem, aí mexe nos teus filhos. De repente o pneu fura. O diabo, ele começa a criar circunstâncias em forma de unidade para destruir a sua vida, a sua casa. Mas é engraçado, parece que o povo de Deus não se reúne e não se une para se defender contra o inimigo. Enquanto o inimigo, ele está ardilosamente se organizando para te destruir, a igreja, o povo de Deus, está preocupado em divisões, em ministérios. O povo de Deus deveria se reunir, se juntar para se defender do inimigo, sobre uma direção, sobre uma orientação. Sim ou não? Mas quando nós vivemos na igreja de modo geral, pessoas competindo, ministérios contra ministérios, um é mais ungido, outro é menos ungido, e a igreja fica dividida espiritualmente, quando deveria se unir contra o inimigo, através de uma direção espiritual. O rei Josafá, apesar de promover paz, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa passou desapercebido pelo rei Josafá, porque o texto disse que já estão bem próximo de Judá. Bem próximo. Ou seja, os inimigos foram se aproximando, e Josafá levou um susto, se surpreendeu, porque o inimigo, ele trabalha na surdina. Sabe qual é o maior perigo nosso? Em tempos de paz, porque nós deixamos de buscar a Deus como deveria, nós relaxamos e achamos que está tudo bem. Eu tenho um bom emprego, uma boa história, eu estou numa boa igreja, uma boa liderança, eu estou bem, e nós abaixamos as nossas guardas.
O lugar mais perigoso é quando você está em paz. Porque o inimigo vai esperar um lugar, uma rota, uma trilha incomum. Ele não vai vir de forma clara. Porque numa guerra, o inimigo tem que procurar uma rota incomum até chegar no seu alvo. Então o que acontece? Quando você estiver em tempos de paz, fique atento. Seus olhos e seus ouvidos atentos. Porque o inimigo está procurando uma rota incomum para destruir a sua vida. Quando nós baixamos as nossas armas espirituais, nós estamos suscetíveis ao inimigo, mesmo em tempos de guerra. E no versículo 3, diz algo poderoso. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Ou seja, Josafá teve medo. Ter medo não é errado, não é ruim. É importante que você tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo é uma ferramenta para que você fique alerta e tome a decisão correta diante do medo. O medo, ele não vem para te paralisar, ele não vem para te destruir e nem para te prender, não. Quando você sentir medo de uma situação muito difícil que você está passando, saiba que é só apenas um alerta. Quando você estiver com medo e passando por dificuldades grandes na sua vida, faça perguntas. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar nisso? Eu não esperava essa luta, estava tudo em paz, tudo tranquilo. O medo veio no meu coração, Senhor Deus, mas por quê? O problema é que nós nos rendemos ao medo e tomamos decisões precipitadas, porque o desespero bate no coração e você começa a ficar perdido sem saber o que fazer. Josafá, a primeira coisa que ele faz é o quê? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor para ouvir de quem? Do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. A orientação certa vem do Senhor. E para que o medo exista, é necessário que você reaja ao medo, para que esse alerta de Deus, que é o medo, você possa tomar decisões corretas, ações corretas. Josafá, um rei amoroso, preocupado com Judá, reúne todos num pátio. Todos no pátio. Versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, diante do pátio novo. O que me chama a atenção aqui, eu vou ministrando e falando. O que te chama a atenção aqui? Que o rei Josafá, apesar de estar preparado para uma guerra e promover a paz, ele tem um poder de Deus, autoridade, para conduzir um povo, mobilizar um povo para que eles tomem as decisões corretas. Josafá estava imbuído de uma autoridade tremenda. A palavra de Deus fala que todos foram para o pátio, todos entraram em jejum, em oração, e as crianças também. O rei Josafá, ele era um homem que tinha um coração convertido a Deus, um líder que tinha uma visão espiritual do que estava acontecendo ao redor de sua cidade. E a primeira coisa que ele faz não é entrar em guerra espiritual sozinho. Você que é líder aí, cuidado quando você quer entrar em guerra espiritual sozinho. Você pode ser profeta, você pode ser pastor, apóstolo, doutor em divindade, o que for. Não entre na guerra sozinho. Deus te chamou como líder, mas Deus te deu um povo. Quando as coisas vierem difíceis, bater no seu coração, na porta do seu ministério, da sua vida, coisas complicadas, não entre na guerra sozinho, não. Convoque os seus liderados, o povo, para entrar em guerra. Ele foi humilde o suficiente. Nós iremos ver mais na frente.
porque ele se levanta no meio do pátio e ele começa a fazer um discurso poderoso. Meu Deus do céu, se eu estivesse no pátio e estivesse ouvindo aquele discurso, eu não tinha nem coragem nem de abrir a boca e nem falar, porque havia uma autoridade muito grande sobre Josafá, muito grande. Todos entraram em jejum e oração, irmãos, todos. E no versículo 6 ele começa o seu discurso. Versículo 6: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem que possa te resistir. Eu quero pular para o versículo 12. Versículo 12: ah, Deus nosso, porventura nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Parafraseando, Senhor Deus, nós estamos diante de uma guerra que eu não comprei. Eu estou aqui para apaziguar, para facilitar. Eu não quero trazer problemas, eu não quero trazer guerra, mas vieram contra nós uma grande multidão, um exército, e nós não sabemos o que fazer. Você já pensou um presidente da república chegar na iminência de guerra e falar assim: rapaz, eu não sei o que fazer? Já parou para pensar nisso? Um presidente, uma autoridade, quão frágil ele ficaria ao declarar que não sabe o que fazer diante dos inimigos?